Salve, salve, pessoal! Hoje estamos aqui com a doutora Camila, dermatologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí o seu tempo aqui com a gente, né? Para falar um pouquinho do que é essa vida de mulher, né? Mais uma mulher aqui na nosso podcast, nosso videocast, né? E uma mulher que tem uma história sempre inspiradora aqui para trazer para vocês. Hoje o Danilo não tá aqui, gente. Mas eu estou aqui representando porque é um assunto basicamente mais feminino, apesar de que os homens hoje estão bem preocupados com a imagem, com né? certeza. Com tratamento. Nosso público masculino é bem grande também. Perfeito. A doutora vai falar aqui um pouquinho dessa parte de saúde, beleza, até onde é beleza, até onde é a dependência da beleza, né? Mas antes eu queria muito que a doutora se apresentasse, falasse aqui, doutora Camila, a história dela. Ela nem é de Brasília, gente, ela veio parar em Brasília. Ela falar um pouquinho da história, como ela escolheu a medicina e pra gente poder conhecer você melhor, doutora. Claro, vai ser um prazer. Então, meu nome é Camila Gavioli, sou médica dermatologista e eu sempre fui apaixonada com a área assistencial, então sempre que eu ia aos meus médicos, a minha dermatologista, eu gostava muito daquilo, então eu escolhi a medicina por amor mesmo ao que eu via. E me formei no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz o vestibular, graças a Deus, passei na primeira tentativa, cursei a faculdade de medicina lá, e em 2011 eu me formei, e aí na hora de escolher a especialidade já é uma outra dificuldade, né? Eu gostava de várias áreas, sempre gostei de muitas especialidades, mas eu participei de um projeto durante a faculdade que era de atendimento aos pomeranos no Espírito Santo, e a gente viajava uma vez por mês para os interiores para diagnosticar e tratar o câncer de pele, e eu me apaixonei com essa especialidade, porque é uma especialidade muito objetiva, no olho a gente consegue diagnosticar muita coisa, então muitas vezes eu não preciso de um exame complementar, é o meu conhecimento que eu consigo ajudar as pessoas, e é uma especialidade muito dinâmica, então eu consigo fazer consulta, eu consigo fazer procedimento, eu consigo conversar com o paciente, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e aí eu resolvi a dermatologia por isso. Então, em 2012, eu entrei na especialidade de dermatologia, eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP, e a minha ideia sempre foi voltar para o Espírito Santo, né? Eu queria fazer dermatologia, retornar para minha família, mas aí eu encontrei meu marido lá, que é daqui de Brasília, ele é cardiologista, e nós optamos por vir para cá, né? Manda um abraço para ele aí, doutora. Um abração, um beijão, amor. E lá em São Paulo, eu também fiz o doutorado em dermatologia, na USP também. Em 2019, eu me mudei para Brasília. Eu e ele nos mudamos para cá. E gosto muito daqui. Acho que a nossa escolha foi muito certeira. E sou muito feliz hoje aqui em Brasília. E muito, muito, muito feliz na minha especialidade. Acho que eu escolhi de forma certeira também a minha especialidade, que eu sou muito realizada. Que legal. E assim, é bacana ouvir hoje na medicina, ouvir o médico falando dessa questão da humanidade, né? De você se preocupar com o outro, de tocar, de ver ali a pessoa, de ouvir, né? Isso é tão importante nos dias de hoje, a gente está vivendo uns dias bem conflituosos, né? Então, isso é muito bacana de ouvir. Isso eu acho que é um ponto muito bom, assim, quando você escolhe um profissional dessa área, né? Com certeza. E a conversa com o paciente é a parte mais importante de um atendimento. Então, hoje em dia, quantas vezes a gente recebe pacientes que passaram com outros colegas que falaram, doutora, ele nem olhou para minha cara, ele nem levantou a cara do papel. Então, isso é muito ruim, porque é muito importante você ouvir as queixas do paciente. Tudo que o paciente nos conta é relevante para aquele problema que a gente vai tentar ajudar. Então, é muito triste quem está atendendo sem olhar na cara do cliente, sem conversar, sem perguntar, atende rápido. Às vezes, eu já vi pacientes falando que atenderam que passaram em colegas que atenderam em 2 minutos, né? Então, isso é muito triste. Tem mesmo isso acontecendo. E, doutora, me fala um pouquinho, assim, a tua especialização hoje, você já, pelo nosso script aqui, você já é doutorada em tricologia, né? Isso, aí eu fiz a dermatologia, que é uma residência de 3 anos. O nosso primeiro ano é de clínica geral, depois 2 anos de dermatologia,
normal, né? Abrangendo tudo. Fiz um doutorado e uma especialização em tricologia. A tricologia é uma área da dermatologia que estuda os cabelos, né? Então, o tratamento de queda de cabelo, de alopécia, de calvície, de doenças cicatriciais que geram a perda de cabelo que não nasce mais. Então, eu fiz essa outra especialização e é o meu maior foco de atuação atualmente. E aí, doutora, como é que é o teu consultório? É só muita mulher? Os homens já estão procurando isso? Porque geralmente quando a gente fala alopécia, né? É o vulgarmente chamado careca. Isso. Né? E isso era muito do homem, né? E assim, antigamente, e eu digo antigamente 10 anos para trás, porque hoje em dia, né, as transformações são tão rápidas que a gente não fala mais nem em questão de 20 anos atrás. Os homens ficavam careca, um ou outro usava alguma coisa, uma peruca, alguma coisa assim, mas era muito difícil encontrar um homem que fosse atrás de um tratamento. E hoje a gente está vendo que os homens realmente mudaram essa perspectiva. Eu acho que talvez sejam até às vezes os que mais procurem esse tratamento. Como é que você vê isso hoje, doutora? Esse panorama realmente mudou, porque logo que eu comecei os meus atendimentos como na tricologia, muitas vezes um paciente homem vinha à consulta, por exemplo, para tratar alguma queixa na pele, e eu via que ele estava com perda capilar, e às vezes eu interrogava, você quer também ver essa questão capilar, quer tratar? Não, doutora, não quero, isso é da minha família mesmo, e está tudo certo. E hoje em dia já tem uma busca, já uma demanda para isso, né? Os homens já estão procurando por conta própria a questão capilar. Então, hoje eu vejo que dos meus atendimentos capilares, eu coloco que é 50% feminino, 50% masculino. Ah, legal. E é muito interessante porque antigamente tinha-se essa cultura de, é de família, eu vou ficar careca mesmo. E hoje, com a informação, graças a Deus, a gente tem essa questão da internet que divulga essa informação muito fácil, a busca pela informação é muito fácil. Então, as pessoas já sabem que tem tratamento, tem como prevenir, tem como... às vezes não dá para tratar, voltar ao que era antes, mas já tem como estacionar a doença daquele jeito. Então, eu tenho muita procura hoje, uma demanda espontânea mesmo para queda de cabelo masculina. Então, hoje é 50%, 50%. Legal. E essa questão da beleza hoje, doutora, como que você vê isso? Porque até então, até pouco tempo, o dermatologista era visto como o cara que o câncer de pele, que acho que deu uma projeção para essa área também, porque foi uma coisa que começou a surgir. Eu acho que os estudos também acompanharam um pouco, né, as evoluções, como ela falou, ela fez doutorado na USP, tá, gente? Tem que estudar um pouquinho para chegar lá. E acaba que as notícias acabam sendo mais divulgadas, até pelo acesso às informações. E aí, de repente, você cai num consultório que não é só a questão de pele, de câncer de pele, ou de alguma alergia ou intercorrência de um contato com uma micose. E aí passa a ser uma virada, né? Que o dermatologista passa a ter um papel bem protagonista, assim, dentro das áreas de medicina. Porque o pessoal procura ficar bem consigo mesmo, e melhorando as coisas, as imperfeições de uma forma que não é tão invasiva como uma plástica, né? E aí, como é que tá sendo, você está acompanhando esse fenômeno, doutora? Hoje eu vejo que tem 3 perfis de paciente. Tem aquele paciente que ainda pensa que eu não quero fazer nada, eu só quero passar um creme, eu não sou adepta aos procedimentos, não gosto de botox, não gosto disso, daquilo. E tá tudo certo, isso é uma escolha pessoal da pessoa. Eu tenho aquele perfil de paciente que quer fazer uma coisa mais natural, quer envelhecer melhor, que não quer ficar 20 anos mais novo, né? Que não quer se transformar, quer fazer tratamentos preventivos para envelhecer bem. E tem o polo extremo, que é aquele que quer fazer tudo e que tudo que aparece quer fazer e que está exagerado, né? Esse é o que mais me preocupa, porque se esse paciente cai na mão de um profissional que não freia, ele vai só fazendo, e vai só fazendo, e vai só fazendo, e a pessoa vai se transformando mesmo, né? Então, a gente vê na internet fotos até de artistas, né, que tem condição, que tem informação, que estão transformados, você nem reconhece mais a pessoa, né?
e muitos que estão até na fase de tirar, né? Muitas notícias das pessoas que estão tentando tirar os procedimentos que fizeram. Então, esse é o perfil que mais me preocupa e, às vezes, é o que mais dá trabalho, porque você falar que não vai fazer, que não precisa, às vezes a pessoa fica chateada, fica com raiva, né? Então, não é fácil. Com certeza. Então, esse é o perfil que mais me preocupa. Agora, hoje em dia, nós temos muitos estudos científicos de qualidade mostrando o benefício de alguns tratamentos para o gerenciamento até do envelhecimento. Para você envelhecer bem, você não precisa parecer que tem 30 anos a menos, você não precisa ficar esticado, você não precisa tirar todas as suas rugas para você parecer que está bem. Você pode ter uma evolução de formação de rugas menor, uma qualidade de pele menor, deixar sua pele com viço. Isso nós temos muita evidência científica de tratamentos que são benéficos, tratamentos que nós podemos realizar anualmente, que não ficam no seu rosto de forma definitiva, né? Porque hoje tem alguns tratamentos no passado eram definitivos, então isso a gente não faz mais, porque isso pode agredir o corpo. Então, muita linha de tratamento natural, que é o que mais predomina no consultório. E hoje eu vejo que, novamente, com a internet, com a informação disponível de qualidade, as pessoas às vezes já vêm com essa informação. Doutor, eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar da minha pele para ficar bem, para envelhecer bem. Então, muitas pessoas já estão nesse caminho. Legal. Isso é muito bacana. E é mais saudável Exatamente. também, né? Uhum. É um envelhecimento saudável. A gente vai envelhecer bem cuidando da saúde, né? Isso. E, assim, aceitar, né? Que o tempo vai passando, Exatamente. mas indo com qualidade, se aceitando, melhorando aquilo que pode dar uma melhoradinha. Exatamente. E tem muitas coisas que fazem parte do envelhecimento que cabe ao médico avaliar. Então, não é só o Botox. Eu preciso ver como está a sua alimentação, como estão seus exames de sangue. De repente, a gente acha algum problema endocrinológico que eu vou ter que encaminhar para um colega. Então, tudo isso a gente precisa examinar também. O médico dermatologista é um médico, então ele precisa olhar seus exames, precisa ver sua saúde, precisa ver como é que está o seu emocional. Muitas vezes as pessoas buscam no dermatologista ou num procedimento estético aquilo que está faltando no interior, né? Então a gente precisa também diagnosticar que às vezes não é o botox que ela está precisando naquele momento, é um tratamento com psicólogo, né? Então a gente também precisa investigar e saber direcionar esses cuidados. Isso é bem interessante porque você analisa a pessoa Por globalmente, completo, né? Não é só o estético, né? E isso é legal de ter um profissional que tem esse cuidado, né? Doutora, me conta um pouquinho, assim, como que é seu dia a dia? Porque a gente está falando aqui da doutora Camila. Agora eu quero falar da Camila. A doutora falou que não... a Camila falou que não é de Brasília, né? Então, ela hoje é médica, é empresária, tá aqui, né? Porque é uma empresária que tem uma referência aqui, não só na parte médica, mas também como uma referência como uma pessoa que vai inspirar aí muitas mulheres a seguirem essa carreira que não é fácil, né? E que para a mulher acaba tendo um peso maior, porque a gente acaba naturalmente tendo mais funções do que só trabalhar, né? Seja em qualquer outro lugar, no caso da doutora, no consultório, né? Então, fala um pouquinho de você, assim, o seu dia a dia, como é que foi... Ela tem uma filha linda, gente. Ah, obrigada. Depois a gente vai colocar no box abaixo aqui do YouTube o Instagram dela e também os contatos da clínica, quem quiser também ir lá fazer uma consulta. É bem bacana, a doutora é muito querida e muito atenciosa. Obrigada. E é verdade, viu, gente? Não é só porque ela tá aqui na minha frente, não. E assim, como que foi isso, né? Se mudar do Espírito Santo, que é a sua cidade, né? E vir para Brasília, eu sei que você colocou aqui que o seu marido é daqui de Brasília, mas como é que é essa sua rotina com filho, com consultório? Como é que você administra tudo isso? É uma luta diária, né? Conseguir conciliar tudo isso. E muitas vezes a gente não consegue, mas a gente faz o nosso máximo. Mas... eu de Vitória, eu fui para São Paulo, morei lá, depois eu vim para Brasília. E quando eu cheguei aqui, Brasília é uma cidade muito diferente, né, das outras cidades do país. Então, o processo de adaptação foi um pouco lento. Não vou falar que eu gostei de cara, que eu estaria mentindo. Mas, aos poucos, a gente vai vendo que é uma cidade muito bem estruturada, né, e uma cidade muito inteligente. Hoje eu vejo que é a cidade mais inteligente do Brasil.
em relação à rotina, eu tive que, depois que a Isabela nasceu, eu tive que adaptar meus horários completamente, porque minha carga de trabalho era muito maior. Meus pacientes podem até falar isso, né? Eu reduzi para poder conseguir participar também da criação dela. Eu tenho muito na minha cabeça que se a gente tem um filho, a gente colocou um filho no mundo, a gente tem a nossa missão de guiar, de orientar e de participar, né? Verdade. Então, isso hoje em dia é minha maior prioridade. E aí a gente tem que juntar tudo, a função de mãe, de dona de casa, de médica, de esposa, de empresária, e aos pouquinhos a gente vai se organizando. Mas não é fácil. Às vezes eu falo até, converso com meu marido, que às vezes eu falo a frase que dessas, eu acho que ser médica talvez seja a menos difícil. A missão de mãe, de dona de casa, é muito mais difícil, né? Então, nós mulheres somos realmente diferenciadas. Mas, no geral, eu tento deixar as minhas manhãs mais livres para ficar com a Isabela, resolver os assuntos da casa, as compras. E eu priorizo ir para o consultório à tarde, que é um horário que também ela está dormindo, está descansando. Então, eu consigo me organizar dessa forma. Mas não é fácil. Eu estou sempre na correria, sempre resolvendo coisa, isso que está faltando, né, o tempo inteiro. É aquela história, né? Sempre fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Eu estou chegando... Conseguir separar um tempo para fazer uma atividade física, que eu acho que isso é muito importante, tanto para a saúde, em primeiro lugar para a saúde e também para a nossa mente. Mas estou chegando na academia, eu estou pedindo a fruta, o tempo inteiro, entendeu? No intervalo do exercício, eu estou falando com a secretária do consultório e aí vamos. Eu estava brincando outro dia que aquele filme que ganhou até o Oscar, né? Ou tudo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. É tipo isso, a né? gente, acho que toda mulher já se sentiu naquele momento ali, né? Faz tudo ao mesmo tempo e tem hora que você dá aquela pirada, assim, mas a gente segue no foco da coisa fluir, né? De dar essa sequência na vida. E além de tudo, eu ainda cuido das minhas redes sociais, sozinha. Então, eu optei por isso porque eu achei que foi a forma que eu me conecto melhor com as pessoas, fazendo do meu jeito, passando as informações do jeito que eu acho interessante, do jeito que eu vejo os meus pacientes me perguntando. Então, dá um trabalho. Às vezes, à noite, depois que já organizei tudo, ainda vou fazer os posts, o Instagram, fazer conteúdo. Então, mas é isso aí, né? Nós mulheres estamos nessa busca diária de conseguir dar conta de tudo. E eu acho que não é nem reclamar, né? Eu acho que é se colocar realmente, assim, o propósito, né? A gente tem um propósito, acho que toda mulher hoje tem um propósito de ter o seu trabalho também, mas também ter a sua família, e a gente vai se adequando, e são situações sazonais. Hoje você tá com a pequenininha, daqui a pouco ela já tá na escola, Exatamente. Então já é um outro momento, né? Isso te abre uma possibilidade empresarial e profissional de aumentar o leque. Talvez em algum momento você tenha que reduzir de novo, mas eu acho que faz parte da vida, né? Eu acho que realmente o peso não precisa ficar só também na mulher. Claro, né? Mas eu acho que é muito da natureza feminina isso, né? Tentar de cuidar, conseguir conciliar tudo. E eu acho que é mais importante a gente não se cobrar de estar tudo 100% perfeito o tempo todo, porque mesmo que você não dê conta de tudo, você dê conta de muita coisa, né? Amanhã você dá conta de mais coisa e vamos indo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, sem cobrança. Não conseguir fazer tudo, tá normal. Você é normal, não precisa se desesperar. Exatamente. Né? Acho que tá todo mundo igual. Eu acho que é humanamente impossível você dar conta de fazer tudo num dia, né? Verdade, não dá. Não se culpem, viu? Impossível. Doutora, aproveitando aí esse gancho que você falou da questão da saúde, do ter que dosar cada coisa dentro da nossa vida, né? Não só mulheres, homens também. Com relação, assim, atividade física e tal. Hoje, uma coisa que está muito em voga, e aproveitando a sua especialização em tricologia, o cabelo, pela queda do cabelo, a falta, a qualidade do fio, né? Que a tricologia trabalha também com isso. Sim. E tudo. Dá para identificar um monte de coisa na vida daquela pessoa, né? Com certeza. Como é que está sendo para você, assim, analisar nesse campo mais específico, assim, técnico? Como é que você faz essas análises? Como é que acontece essa análise tricológica? Não sei se posso falar assim. Pode falar. Como é que você faz isso? Como é que é a condução desse processo?
Quais são, talvez, os tratamentos hoje mais avançados que você está utilizando no seu... Fala um pouquinho no seu consultório, fala um pouquinho disso pra gente que gera uma curiosidade aí também. Quando o paciente chega com uma queixa de queda de cabelo, eu falo que a consulta mais longa que eu tenho é quando a queixa é capilar, porque envolve muita coisa. E às vezes essa queixa começou há muitos anos, né? Tem paciente que fala que a queda começou há 20 anos, então tem um longo caminho para a gente entender o que aconteceu todos esses anos. Então a primeira coisa é o paciente me contar quando começou, como é que está sendo essa queda, se ele está perdendo cabelo no banho, ou se está só sumindo da cabeça, ele não está vendo o cabelo caindo. Todos os processos de saúde que ele passou, então, quais doenças ele trata, tudo isso influi no cabelo, né? Quais doenças ele trata, se tem problema da tireoide, se tem uma deficiência de vitamina, se fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, se teve Covid, né? Hoje em dia... Isso é tão importante, porque pelo que a gente vê assim no dia a dia, nós somos, né, leigos, não entendemos do assunto, mas uma das coisas que eu mais ouvi dos círculos de amizade e tudo... poxa, depois da Covid eu perdi tanto muito cabelo, né? Como E eu falo que a medicina tem 2 eras, né? Pré-Covid e pós-Covid. Eu acho que o planeta também, né? Porque antes do Covid era uma coisa e depois do Covid virou outra, né? Outra realidade. E o Covid, ele faz mesmo, o vírus, ele infecta a raiz do cabelo e gera uma queda capilar. Então, a gente precisa saber quantas vezes foram, se foi muito grave, porque quanto mais grave foi o seu Covid, você ficou internado, teve febre, foi para UTI... maior chance de você perder mais cabelo, tá? Se você teve um sintoma mais leve, tem gente que nem a maioria das pessoas de sintoma leve não perde cabelo nenhum. E a partir daí eu preciso também de avaliar os exames de sangue, porque às vezes a causa da perda capilar está no sangue, numa deficiência que você tem ali, uma alteração hormonal, um problema da tireoide, então isso também é importante. E o exame físico. Hoje em dia a gente faz um exame físico com uma lente de aumento, que eu faço no momento da consulta mesmo. Essa lente, ela aumenta as raízes capilares, né? Então, a gente consegue avaliar se tem um problema, se o problema está ali. Alguma inflamação, alguma dermatite, a calvície eu também consigo avaliar por essa lente. Então, essa soma. O que o paciente me conta, esse meu exame que eu faço e os exames de sangue, né? Então, às vezes eu recebo muita pergunta, por exemplo, no WhatsApp de conhecidos, qual vitamina eu tomo para o cabelo? E não é só isso. Às vezes o seu problema não é só a vitamina. Então, você vai gastar um dinheiro à toa e o problema não é esse. Então, a partir daí, eu vou ter um diagnóstico. Tem alguns casos que eu preciso ainda complementar com uma biópsia, que é aquele exame que a gente faz uma picadinha de anestesia, tira um folículo superficial, um exame que eu faço na hora também, leva um pontinho no couro cabeludo. E no consultório mesmo, né? Tá? Não precisa de anestesia geral, é só uma picadinha. Às vezes, eu ainda preciso desse exame para fazer esse diagnóstico. E a partir daí, de acordo com a idade do paciente, se tem intenção de engravidar ou não, porque alguns tratamentos eu não vou poder usar para quem está tentando engravidar, e quais doenças que ele já trata, então algumas doenças não me permitem usar certas medicações, aí eu vou escolher qual vai ser o tratamento apropriado para aquela pessoa. Então, o tratamento capilar é muito individualizado, não é a mesma coisa para todo mundo. Hoje em dia, a gente tem a opção de tratamento oral, que a gente pode fazer manipulado ou não. Alguns tratamentos mexem com hormônios, então por isso a gente precisa sempre acompanhar com o médico. Tem muito paciente que se automedica para cabelo, isso não é legal, tá? Porque a gente não consegue controlar os efeitos colaterais. Tem tratamento que é de passar, então loções, que é a parte que ninguém gosta de fazer. Porque deixa o cabelo oleoso, deixa o cabelo duro, ou fica com cheiro de álcool, enfim, é o que a gente tem mais dificuldade. Temos tratamentos de aplicações que eu faço no consultório, então picadinhas, que a gente coloca a medicação direto na raiz do cabelo. Tem laser que a gente pode fazer no consultório, ou a gente pode comprar o dispositivo e fazer em casa. E aí eu tenho que ver com o paciente. Eu abro o jogo mesmo, eu falei, você tem que me falar também a sua rotina, eu preciso saber a rotina do paciente, às vezes ele trabalha à noite, então... algumas medicações eu coloco para usar à noite, aí eu tenho que fazer essa adaptação. E mesmo o paciente, às vezes eu pergunto, você vai usar mesmo? Porque a gente tem que ser sincero. Não adianta eu te prescrever e você falar, doutor, eu não tenho disciplina com medicação tópica. Eu sou melhor para tomar comprimido. Então, tudo isso a gente conversa, por isso que é uma conversa bem longa, conversa para tratamento capilar. E... de vez em quando sai uma notícia ou outra de tratamentos mirabolantes que vão curar as alopécias.
Atualmente, nós temos muitas medicações com excelente resposta terapêutica, às vezes de 100%, às vezes eu consigo remitir, às vezes a gente melhora 90%, às vezes a gente melhora 50%, às vezes a gente só para, do jeito que está ali. O que já é também um sucesso de tratamento. A gente evitar de piorar. Agora, por exemplo, calvície. Cura de calvície a gente ainda não tem. Não existe ainda uma medicação, infelizmente, que cure esse problema, porque é um problema que é da genética da pessoa. Então, infelizmente, a gente ainda não tem terapia genética para calvície. Quando a gente conseguir consertar o gene da pessoa, a gente vai ter uma cura. Mas, por enquanto, todas essas notícias mirabolantes que apareceram por aí são falsas. É aquela história, né? Se a oferta é grande demais, você já tem que desconfiar, porque alguma coisa está errada nisso aí, né? E outra coisa que é importante também na consulta, tanto de cabelo quanto de pele, mas principalmente de cabelo, é que a gente faz a documentação fotográfica, porque duas situações acontecem. Às vezes o paciente acha que melhorou pra caramba, quando vai ver a foto não tá tão assim, e isso me guia, né, se eu tenho que continuar naquele caminho ou mudar. E o contrário, às vezes a gente fez um tratamento, quando ele voltou tá pior. Então, a gente precisa mudar aquela medicação. Então, a documentação de fotos é muito importante. Não existe tratar queda de cabelo sem tirar foto. Não existe. Então, a gente sempre tira também. E assim, doutora, nessa questão de cabelo, né, acho que é uma coisa que realmente o cabelo é uma moldura pro rosto, né? Então, assim, a gente vê, inclusive, essas pessoas que fazem tratamento de câncer mais agressivo, que perdem cabelo, o quanto é importante os projetos de fazer perucas com cabelos, porque dá uma autoestima, isso melhora a qualidade de vida, né? Até a resposta ao processo de tratamento, né? Do câncer, que é pesado e tudo. E me fala uma coisa, doutora, e o dia a dia de um cuidado de cabelo? Porque a gente está falando do tratamento, né? A gente falou aqui de tratar perda capilar, você falou para todo mundo aqui as questões de olhar de modo geral, não é uma coisa, por isso essa questão da automedicação é um problema realmente. Mas a gente também não falou aqui ainda do que é um tratar diário de cabelo, assim. Qual seria a questão mais indicada? O que impacta você ter um cabelo saudável, né? E falar um pouquinho também de tipos de cabelo, né? Porque o pessoal deve estar pensando assim, mas é fácil falar porque o cabelo dela é normal, o meu cabelo é oleoso, o meu cabelo é seco, né? Como é que é isso, né? Nesse ambiente da tricologia? Como é que funciona? E o cabelo aqui no nosso país, ele como nós temos uma miscigenação grande, nós temos todos os tipos de cabelo aqui. E o Brasil é o maior consumidor de produtos capilares do mundo. Você vai ver o tamanho do que nós brasileiras damos importância ao cabelo. Então, para termos cabelo saudável, primeira coisa, a gente precisa se alimentar bem, né? O cabelo vem dos nutrientes. Então, dietas malucas, muito restritivas, isso vai influenciar no seu cabelo, sim. Quem fez cirurgia bariátrica, por exemplo, precisa acompanhar e tomar as vitaminas que não estão mais sendo absorvidas. Os veganos, vegetarianos, precisam acompanhar com o nutricionista para ver quais são as vitaminas que precisa suplementar. E, de forma geral, se alimentar bem, consumir verduras, frutas, não existe. Eu recebo muito essa pergunta: o que eu como para o meu cabelo ficar bom? Não existe uma coisa para você comer para o seu cabelo ficar bom. Você tem que comer de tudo e comer saudável, tá? E repor aquilo que você não tá ingerindo. Primeira coisa é isso. Segunda coisa parece óbvio, mas é lavar e manter o seu cabelo limpo. Porque com a onda de shampoo, por exemplo, no poo, low poo, que são shampoos que não têm detergente, ou tem um detergente mais fraco, muitas vezes eu vejo pessoas com cabelo muito sujo e achando que estão fazendo de forma correta. Então, essa é uma questão que eu oriento muito no consultório. É muito importante a gente avaliar até com a lente para ver se realmente essas descamações estão sendo removidas, se a oleosidade está sendo removida, porque isso faz mal para o cabelo. O cabelo sujo cai mais, a gente perde mais cabelo se ele estiver sujo. Olha só, doutora, outro dia desse eu estava vendo o Instagram e passou uma reportagem, acho que das Kardashians, né? Que elas são influenciadoras muito grandes nessa parte dermatológica, né? Elas lançam a boca super preenchida, agora elas estão tirando tudo. Então, elas meio que ditam um pouco dessa moda
que a gente vive nessa sociedade. E elas falando que o cabelo tem que ficar imundo. Então, elas vão tratando só com shampoo seco, que também tem isso, né? Tem. E ficam lá, sei lá, uma semana, porque diz que aí o óleo do cabelo... Aí, isso tudo numa rede social. Então, assim, como é importante ir buscar os fatos de qualidade, exatamente, né? E com quem estudou, né? Não é quem faz experiência em casa. Não, muito pelo contrário, o cabelo ele tem que manter limpo. E aí cada um vai ter sua frequência de lavagem. Tem gente que realmente tem um cabelo muito seco, pode lavar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem gente que tem um cabelo muito oleoso, vai ter que lavar todo dia. E aí a gente orienta sempre um shampoo adequado. O cabelo crespo é um cabelo mais ressecado, não pode usar qualquer shampoo. Esse cabelo pode fazer o low pull, no pull, mas geralmente eu adequo essa frequência, porque eu vejo muitas pessoas fazerem todas as lavagens, essa técnica de lavar sem um shampoo mais forte. Então, isso não pode. A gente precisa incluir um shampoo normal, digamos assim, em algum momento na semana. Então, esse cuidado de lavagem é muito importante. Aí, se você tem um cabelo com química, que nós brasileiras adoramos fazer química, né? Ou é um alisamento, ou é uma tintura, ou é luzes. Então, a gente precisa cuidar também do fio. E aí, nós temos produtos específicos, máscaras, eu oriento também na consulta. E é interessante também fazer o pré-shampoo, que é a gente aplicar um creme no cabelo seco antes de lavar, para poder proteger esse fio. Então, essas orientações também a gente dá, e dos produtos específicos para cada cabelo. Porque um cabelo crespo não vai ser o mesmo produto de um cabelo oleoso que liso, por exemplo, né? São produtos diferentes, cuidados diferentes. Então, a alimentação, as lavagens. Sobre químicas, eu geralmente não proíbo ninguém de fazer, até porque eu faço também, eu gosto. O que eu oriento é intercalar o máximo que você puder, né? Então, eu vejo pacientes, às vezes, fazendo alisamento de 2 em 2 meses, isso não é legal. Então, fazer uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, escolhe um período do ano que você tem, que é mais importante, um evento, uma viagem, e aí você faz sua química, tente fazer uma só, né, para deixar o seu cabelo mais saudável. 2 químicas juntas, às vezes, não é legal, né? Gera muita fratura. E quando você fala de química, seria não só a pintura do cabelo, mas é aquela história que teve a época do alisamento por formol, né? E, nossa, a gente lembrou muito de você aqui, doutora, quando teve aquela questão da pomada que estava sendo usada nos cabelos afro, né? Para definição, que aliás, estão bombando aí, estão maravilhosos. Cada cabelo, né? Maravilhoso. E caía, né? Quando eles iam lavar, aquela pomada caía no olho, a pessoa ficava cega. Olha que perigo. Né? Como é que você define essa questão química? Porque tem os produtos que são realmente autorizados pela Anvisa, né? E até por isso. Eu não sei, assim, não vou falar aqui, porque eu não ouvi, não fui atrás desse... Eu não sei nem se esse produto era autorizado pela Anvisa. Eu sei que ele foi proibido. Foi proibido. Como é que é essa questão do uso da química? Consciente, assim, responsável, né? O mundo da química é um mundo à parte, eu falo, porque todo dia a gente tem produto novo e não necessariamente essa indústria foi até a Anvisa e regularizou isso, né? Então, primeira coisa, você tem que procurar um profissional de confiança, né? Que esteja usando um produto que está autorizado, né? Então, alguém que você já conhece, um salão de confiança, um profissional de confiança. Os alisamentos... Existe o grupo com formol, que a gente não faz mais, são proibidos, embora um ou outro lugar ainda faça, né? A gente não tem domínio sobre isso. E existe o grupo sem formol. Aí, no grupo sem formol, existe uma grande interrogação se realmente não tem formol. Porque alguns produtos em bula não está escrito que tem claramente lá o formol, mas às vezes quando você aquece aquele produto, passa o secador, passa a chapinha, você já sente aquele cheiro subindo, então ele libera o formol quando aquecido. Então, uma transformação química aí, né? Uma reação química, né? Então, é muito difícil de fiscalizar isso. A gente já teve até palestras com os profissionais da Anvisa e existe uma dificuldade enorme em fiscalizar isso, porque as bulas não são 100% fiéis, produtos novos são lançados todos os dias e o pessoal usa mesmo, entendeu? Então, o mais importante é ir num profissional de confiança que vai te indicar um produto que ele confia, fazer o mínimo possível, fazer as suas hidratações, evitar 2 químicas diferentes. Então, se você já segue com um profissional, não muda, já gosta dele, porque às vezes você vai para outro profissional e vai colocar um produto diferente, vai reagir com o anterior e não vai dar certo.
Então, basicamente é isso. Se puder evitar, seria o mundo ideal, né? Porque a gente não tem 100% de certeza, na verdade, de nenhum produto hoje em dia. E é um mundo à parte mesmo. Entendi. E o pessoal, já vi pessoas dizendo ou relatando a questão do corte químico, né? Que é justamente, você como dermatologista sabe muito mais que a gente. O que seria esse corte químico aí? O corte químico é quando aquela química que você fez, que pode ter sido a primeira da vida, ou você já tinha uma química e aí você colocou outra que não reagiu bem, e existe uma fratura mesmo do fio, a queratina quebra no meio. Então, seu cabelo, eu já tive corte químico, paciente com corte químico só na ponta, que é a área onde o nosso cabelo está mais ressecado, mas já tive paciente com corte químico aqui, ó, 2 dedinhos da raiz. Quando ocorre o corte químico, não tem o que fazer, o que está quebrando vai quebrar. Então, o ideal é a gente tentar evitar mesmo esse corte químico. E aí, quando você já está no processo do corte, a gente tem que reforçar a hidratação, reforçar uma suplementação de vitaminas, para tentar segurar o máximo que a gente consegue. Mas, de fato, onde cortou, a gente tem que resolver com a tesoura mesmo e nivelar o cabelo. Seria o fundo do poço para quem mexer com química no cabelo, né? Exatamente. Doutora, uma pergunta, acho que você já deve ter respondido muito isso no canal. Gente, vamos assistir lá. Como é que é o Instagram, doutora? É doutora DRA Camila Gavioli. Gavioli. Isso, pode ir lá, olhar, ela tem muita coisa lá já. E mandar perguntas também, pode mandar aqui também, que a gente passa para ela responder. Com certeza. Tá? E não esquece, gente, curte, compartilha esse vídeo para amigos, amigas que tenham essa curiosidade ou que estejam procurando um dermatologista. A doutora Camila aqui pode resolver muita coisa aí, como vocês podem ver. E aquela máxima que tinha, eu não sei se ainda existe, que o cabelo não é vivo, né? Que o cabelo é morto. O pessoal fala, o cabelo é cabelo. Ele não tem, então para que eu vou ficar hidratando, não sei o quê. Como é que é isso hoje dentro da dermatologia? E é engraçado que às vezes até alguns dermatologistas mais antigos falam isso para os pacientes mesmo, mas isso é em parte verdade, em parte mentira. Então, a fibra que a gente está pegando aqui, o fio, ele é uma queratina, basicamente, ele não tem vida, é uma proteína, o cabelo é uma proteína. Agora, a raiz do cabelo talvez seja uma das regiões mais vivas e mais ativas do nosso corpo. Tem uma taxa de divisão celular ali na raiz do cabelo altíssima. Então, por isso que a gente tem um grande aporte de sangue para levar nutrientes, vitaminas, oxigênio, para esse cabelo se dividir, né? A gente tem um crescimento, em média, de 1 centímetro por mês do cabelo. E isso tudo acontece na raiz. E isso só acontece porque ele é extremamente vivo, extremamente irrigado, né? Então tem uma taxa de divisão extremamente alta. Tanto que, por um exemplo, quando um paciente está fazendo quimioterapia, recebe uma medicação para matar as células cancerígenas, que são células também que se dividem muito rápido, ela mata a raiz do cabelo também. E aí o cabelo cai. Não todas as quimioterapias, né? Obviamente, mas, por exemplo, câncer de mama, o cabelo cai, porque ele mata as células que estão se dividindo com uma alta velocidade. Então, a raiz do cabelo é extremamente viva. A nossa fibra, o que está aqui do nosso cabelo, é uma queratina, é um tecido, entre aspas, morto mesmo. Entendi. E doutora, pegando esse gancho aí da questão do cabelo, né? Todo mundo deve estar curioso aqui em saber. A gente sabe que antigamente o custo era altíssimo para fazer um implante capilar, né? Além do implante, tem esses outros tratamentos. Como é que a pessoa que tem essa curiosidade, que tem essa necessidade, que possa ir lá no seu consultório, às vezes ela pensa assim, eu não vou no dermato ver isso porque deve ser muito caro implantar. Mas às vezes a pessoa já chega no consultório já pensando que vai ter que implantar e que não é essa necessidade. Como é que funciona esse processo até chegar no implante? Isso é muito comum mesmo. Então, muitas pessoas já chegam, acham até que eu faço, mas eu não faço implante. Ainda, né? Ainda. E muitas pessoas acham que o único tratamento para calvície é implante. E é um tratamento muito bacana, realmente. A gente tem vários médicos aqui em Brasília que fazem muito bem, por sinal, caso o paciente precise. Mas eu nunca encaminho um paciente para o transplante sem antes fazer um tratamento clínico, que a gente chama, né? Que são as medicações, o laser, a aplicação. Por quê? Vamos colocar aí, pelo menos 80% dos pacientes a gente consegue tirar do transplante. Então, hoje os nossos tratamentos clínicos são tão bons,
a gente tem tanto ganho capilar que muitos pacientes não vão mais para o transplante só por conta do tratamento. Agora, por exemplo, queixa de entradas grandes é a região do cabelo que mais difícil de tratar. Então, às vezes, a gente faz uma melhora, faz um tratamento clínico, melhora até a área que vai ser doadora. E aí, entradas é um paciente que geralmente a gente, se for um incômodo muito grande, a gente precisa encaminhar para o implante. Então, depende da área que está incomodando a falha, né? Mas, no geral, mesmo que ele vá para o transplante, a gente faz um tratamento antes. Perfeito. E em relação à questão, você falou também daquela questão hormonal, né? Que o cabelo depende muito de hormônio. Aliás, o corpo só funciona porque temos hormônio, né? Mas essa desregulagem hormonal, ela pode causar os transtornos aí que aparecem muito no cabelo e aparecem no rosto, né? Quem nunca viu um adolescente cheio de espinha e depois melhora depois de um tempo sem nada, porque é hormonal, né? Me fala um pouquinho, doutora, assim, desse impacto dessa questão hormonal. A gente tem hoje a gente tem três, assim, grandes questões. Uma é a questão da gestação, né, da mulher. É uma mudança, dá um giro no corpo da mulher, então tem a mudança hormonal, isso impacta no rosto. Tem gente que nunca teve espinha e passa a ter na gravidez e vice-versa. E no cabelo também, né? Além das mudanças estruturais que são claras ali que a gente vê, né? E também essa questão do uso dos chips da beleza também, que tem impactado um pouco nisso. A gente vê, né? Às vezes pessoas com cabelão e de repente o cabelo tá bem ralinho, assim. Então, como é que é essa questão, esse impacto do hormonal, né, na tricologia aí? Na gestação, a gente tem uma alteração hormonal imensa, né? Então, progesterona, estrogênio aumenta muito. Por um lado, o cabelo fica lindo, fica cheio, fica com brilho. Eu falo que a gente podia ter esse nível hormonal pro cabelo para sempre, né? Agora, algumas pessoas, e não são todas as mulheres, podem sofrer com algumas outras alterações, que é a acne, como você falou, e o melasma, que é aquela mancha castanha que forma na bochecha, né? E nesse período, a gente não tem tantas coisas que a gente pode fazer. A gente pode medicar algumas medicações para espinha, uso de vitamina C pura, o protetor solar, que é extremamente importante. Mas o tratamento mesmo vai ficar para o pós-parto, né? Quando o neném nascer, mesmo na amamentação, a gente já tem uma enorme variedade de tratamentos que a gente pode fazer na amamentação. E isso é hormonal, a gente tem receptores de hormônio na pele, por isso que a gente tem essas consequências, né? Então, esses hormônios aumentam as glândulas sebáceas, por isso que a gente desenvolve a acne. Esses hormônios dão atividade para as células que produzem o pigmento, então por isso que algumas mulheres desenvolvem melasma. Mas isso é tudo geneticamente determinado. Tem mulher que fica grávida que não tem uma espinha, que não tem um melasma, não tem uma estria, né? Então, isso também depende da genética da pessoa. E no pós-parto a gente arruma. Em relação ao chip da beleza, e aqui eu até incluo também os gels de testosterona, que também está muito, muito comum. A gente precisa, em primeiro lugar, avaliar muito bem essa indicação. Então, o que eu vejo na minha prática é que muitos pacientes estão usando sem indicação médica, né? A indicação médica um ginecologista de confiança, um endocrinologista de confiança vai saber essa indicação, mas eu vejo muitas mulheres muito jovens, com fins estéticos, de ganho de massa, de melhora de libido, usando que muitas das vezes não tinha indicação, tá? Então, foi prescrito de forma errada. Então, são hormônios que têm consequências, então você já falou, queda de cabelo, aumento de oleosidade, acne. E tem consequências também no corpo. Aqui a gente está falando só da parte estética, mas a gente também tem outras consequências a nível cardiovascular, né? Então, que a gente precisa avaliar muito bem. Ontem, foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina o uso de hormônios para fim de ganho de massa muscular, né? Que não se inclui isso que a gente está falando agora, mas já foi uma primeira batalha que a gente venceu, porque o uso de anabolizantes também era de prescrição, é uma coisa muito simples de se fazer. E ontem a gente conseguiu essa primeira vitória. Mas o uso de hormônios está sendo prescrito de forma muito, muito sem indicação. Sem critério, sem critério, né? Então, por isso que é muito importante a gente ir num profissional de confiança, porque na prática a maioria das pessoas jovens que estão usando não tinham indicação, né? Então, precisa de ter
essa avaliação médica mesmo, para ver o que você realmente, de fato, está precisando. Porque, às vezes, a questão, por exemplo, da libido, não é a falta do hormônio, tem tanta coisa envolvida nisso, às vezes essa pessoa tá trabalhando muito, não está com um relacionamento legal, e aí culpa o hormônio, que ela nem tinha que estar usando, né? Então, é uma avaliação muito maior que precisa ser feita. A gente, no dia a dia, acho que de todo mundo, né, que acompanha isso, a gente fala muito, tem que tomar essa vitamina, tem que tomar aquilo, isso aqui melhora. Mas, na verdade, a gente está falando de suplementação, né? Você só suplementa aquilo que está faltando, Exatamente. né? Uhum. Então, Exatamente. as pessoas acabam se automedicando sem saber se realmente tem esse lapso aí dentro do próprio corpo, né? E isso vai ter a conta chega em algum lugar. Exatamente. Né? Na cabeça, no fígado, que processa, né? Tudo isso. É bem, assim, essa questão da tricologia e da própria, né, da aparência, a saúde, a beleza, é uma coisa que está muito... Acho que o Brasil é um dos países que mais consome tratamentos de beleza alternativos. Como é que você vê isso, doutora, assim, dentro do ambiente médico? Até que ponto é saudável essa dependência, né? Eu já ouvi o pessoal falando assim, não faz não procedimento de beleza, que quando você fizer você vai ficar viciada e não consegue mais parar, né? Então, assim, já tem a galera que é viciada. Começa e não para nunca mais, né? Como é que é isso? A gente indica o procedimento a partir de uma certa idade que a gente vê que o sinal de envelhecimento está começando a se instalar. E hoje eu encaro mais o procedimento como uma coisa preventiva. Então, meus pacientes não saem com uma lista de 200 procedimentos a serem feitos, mas existe alguma coisa que a gente faz anualmente, sim. E por que cria esse vício? Porque você realmente se sente melhor, sua autoestima melhora muito quando você faz uma coisa que você se sente mais bonita. Quando você está se cuidando, essa questão do autocuidado é muito legal. Melhora o emocional da pessoa, melhora as relações da pessoa, então melhora tudo. Mas algumas pessoas exageram, né? Aí, nossa, ficou tão bom que eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E aí que entra novamente a questão do profissional falar, não, esse daqui a gente vai fazer só ano que vem, esse daqui já está em dia, não precisa fazer de novo esse. Pode ser que você fique com muita bochecha, né? A sua boca vai ficar muito grande. Então, o profissional precisa saber frear. E por aí a gente encontra colegas que não freiam, né? Então, essa é a questão, da gente saber escolher muito bem o profissional que está te acompanhando, porque realmente a satisfação, o resultado que gera uma satisfação tão grande que você quer fazer de novo, né? E não tem muita coisa que não tem necessidade. É verdade. E o profissional certo, né? Da área mesmo. Não é aquela pessoa, eu fiz um curso de biomédica, já estou fazendo aqui preenchimento, não sei o quê. Não, a gente tem que olhar o histórico, né? Não é só... Até porque os procedimentos, todo procedimento tem uma possível complicação. E o que diferencia um profissional do outro, na minha opinião, é como você trata essa complicação. Então, quantas vezes a gente recebe, eu já recebi complicações de colegas que fez o procedimento, alguma coisa aconteceu e aí ele, não sei, não quero... Tratar. Entendeu? Então, quantas vezes a gente não trata essas complicações de outras pessoas e o paciente fica, às vezes, perdido. Não sabe para onde vai. Então, o paciente tem que ir no médico e saiba também resolver suas angústias no pós-procedimento. Tem que ter uma atenção, né? Deu alguma complicação? Como que nós vamos resolver, né? Isso é muito importante, assim, e a gente num mundo digital que a gente está aqui falando, mas a gente está entrevistando uma pessoa que tem um histórico de estudos científicos e tudo. Mas, às vezes, as pessoas procuram uma solução fácil dentro do YouTube, do Instagram, do Facebook. E, aí, às vezes, é um caminho que muitas vezes pode ser até sem volta, né? A gente vê alguns procedimentos que deram muito ruim, errado, né? Muito errado. E, atualmente, eu só faço procedimento que são reversíveis, que tem solução, que se tem uma complicação, a gente consegue resolver. Não existe fazer um procedimento que não tem caminho, que não consegue ser resolvido, né? Então, doutora, dá um exemplo. Por exemplo, está muito em voga o ácido hialurônico, né? O preenchimento de ácido hialurônico, acho que ficou famoso pelas bocas, né? Que todo mundo acabou ficando com a boca igual em vários locais, né? Esse procedimento, ele tem como ser desfeito? Tem. O ácido hialurônico é um gel
que ele é, em primeiro lugar, absorvido pelo corpo. Então, por exemplo, um preenchimento de lábio tem uma duração de 1 ano. Se ficar bom, né, a gente mantém ele lá 1 ano, 2 anos. E aí depois você tem que fazer novamente. Agora, por exemplo, não ficou bom, não ficou legal. A gente tem uma enzima que se chama hialuronidase que degrada. A gente aplica, faz uma picadinha em cima do preenchimento onde foi colocado e ela dissolve imediatamente. Então, procedimento seguro. Qual que é o problema do ácido hialurônico? Se você colocar em área de risco e ele cair, por exemplo, dentro da corrente sanguínea, e como ele é um gel e ele pode obstruir o vaso, pode faltar o suprimento do sangue na pele. E aí, se esse profissional não identificar a tempo, essa pele pode necrosar, que são os casos medonhos que a gente vê por aí. Nariz ficando preto, né? E muitas das vezes é falta de reconhecimento que ocluiu o vaso, porque às vezes os primeiros sinais de oclusão vascular são muito sutis. O paciente sente uma dorzinha, surge uma espinhazinha, uma coisa que às vezes o profissional que não está preparado não percebe. E é nesse momento que você tem que aplicar a enzima para desobstruir o vaso e aí dá certo em 100% das vezes. Se você deixa evoluir, que é o problema. Entendi. Então, por exemplo, Botox, que acho que foi o primeiro, assim, que abriu esse leque de... Também tem a reversão dele. O Botox como é que funciona? Acho que é o mais difundido hoje, né? É uma toxina que a gente aplica nos músculos, né? E uma vez que ele se liga ali na terminação nervosa, que é onde ele se liga para paralisar o músculo, a gente não tem uma enzima que a gente coloca para dissolver, né? Então, se o paciente tem alguma complicação... e essa complicação geralmente acontece por má aplicação, né? Por aplicação no músculo errado, por aplicação no local muito baixo, né? Geralmente essa complicação acontece por má aplicação, erro de técnica. Aí nós temos que soltar essa toxina geralmente por vibração. Então a gente coloca estímulos vibratórios na região para ela ir soltando. Mas às vezes demora alguns dias, né? A complicação da toxina é diferente do ácido hialurônico que a gente resolve imediatamente, a da toxina às vezes demora uns dias. Então, parece fácil, porque às vezes em toda esquina, até dentro do shopping você encontra para fazer botox, mas é uma aplicação muito, muito complexa. E que pode, às vezes o paciente cai o olho e fica sem abrir o olho, né? Então, por erro de aplicação, por aplicação no local errado. E até porque nas redes a gente só vê o que ficou bom. Né? É muito difícil Exatamente. Alguém falar, eu fiz aqui errado, ficou ruim aqui. É bem bacana essa dica de até para quem está assistindo a gente, já tem a dermatologista, ou que vá na clínica da doutora Camila, fazer esses questionamentos. Cara, claro. Mas se acontecer essa intercorrência, o que você vai fazer comigo? Exatamente. Né? É importante, hoje todo mundo tem muito acesso às informações, fazer esses questionamentos, né, para o profissional de saúde, né? A complicação da toxina, uma complicação extrema é isso, de você ficar com o olho fechado e não conseguir abrir, mas às vezes é uma complicação estética, por exemplo, você ficar com o sorriso totalmente travado, ou ficar com a sobrancelha muito alta, né? Também é erro na aplicação ou falta de manejo ali, né? Quando o paciente retorna, consertar isso daí. E como você falou, né? O procedimento é reversível. Até se a pessoa não voltar para refazer, uma hora aquela sobrancelha que ficou aqui em cima, né? O sorriso que ficou torto. A boca que ficou de coringa vai voltar, né? Uma hora ela vai voltar. E é importante que esses procedimentos que são reversíveis, uma pergunta que sempre me fazem. Quando passar o efeito, vai ficar pior? Não vai ficar pior, vai ficar igual que você era antes. Às vezes a sensação de que ficou pior é porque você tinha uma determinada ruga, aí você fez o procedimento, ficou sem a ruga, ficou aquele lisinho. Aí você volta a ter a ruga, parece que você está pior, mas não, é porque você estava acostumada com aquela situação e voltou a ser como era antes. E você não precisa necessariamente fazer para sempre, porque é também uma dúvida. Mas se eu começar a fazer, eu vou ter que fazer para sempre? Se você não gostar... E aqui eu abro um parênteses, é difícil não gostar do Botox, né? Mas se você não se sentir bem com ele, você não precisa mais fazer. Passou o efeito, acabou e tá tudo certo. Tá? E tem outra máxima aí sobre o Botox que você pode explicar pra gente? Que o pessoal fala assim, não, o Botox você tem que começar a fazer cedo. Porque ele vai deixando o músculo parado para não ficar com aquelas marcas mais... que vão acontecendo durante o tempo, né? Onde... o rosto mexe mais, aqueles vincos mais fortes. Isso é verdade ou é fake news? Em certos termos é verdade. A toxina ela não tem uma idade para começar, sempre me perguntam isso também. Com quantos anos eu tenho que começar a fazer Botox?
Varia de paciente para paciente. Tem paciente que tem 40 anos que não tem uma ruga, né? Tem paciente, principalmente, que é muito clarinho, que a pele é mais fina, marca muito mais cedo. Então, a partir do momento que você está fazendo os seus movimentos e já está aparecendo aquela linha que está ficando parada, mesmo parada, você tem aquela marca na sua pele, é interessante fazer uma toxina. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente faz de forma muito natural. Na verdade, a maioria das vezes não, sempre. Não, a gente não precisa ficar esticado com o olho arregalado. A toxina é para relaxar a musculatura. Tem paciente até que a gente deixa alguma ruga, porque assim, eu não quero que ninguém saiba que eu fiz botox. Então, a gente deixa alguma linha, só que uma linha mais suave, para aquela marca não aprofundar. Aprofundou demais e deixou aquele vinco, é muito difícil depois de tirar. Às vezes, nem o botox consegue tirar. E a área da testa, aqui da cara de bravo, pezinho de galinha, são áreas que a gente não tem tantas opções de tratamento, porque são áreas mais de risco. Então, é bom sempre avaliar com o dermatologista, ver se você já está na idade de começar ou não. Né? Cada um vai ter uma idade para começar. Legal. Doutora, vamos falar agora de kit de cuidados básicos, né? Vamos falar assim, a gente sabe hoje que tem marcas excelentes, que são, né? Depois, se você quiser falar alguma coisa assim nesse sentido, que são excelentes para essa área de dermatológica, que tem efeitos realmente comprovados, né? A gente pegar marcas japonesas que têm experiência e registro de patente de alguns ingredientes e tal. E a gente também tem marcas mais acessíveis que fazem um bom, tem uma performance boa, né? Que cabe às vezes no bolso de mais pessoas, porque a gente não compra só um, né? Hoje a gente fica claro, né? A mudança do protetor solar, né? Hoje já não é mais um item alternativo, é um item obrigatório. É obrigatório, né? É o principal. E a receita do dermatologista, se a gente deixar, Pois é. É bem cara, né? E o que é um básico? Para uma pessoa que não faz nada, vamos começar. A gente tem que ter um bom sabonete para lavar o rosto. E a nossa pele, a pele do brasileiro também tem uma miscigenação muito grande. Aqui a gente tem pele seca, tem pele oleosa, tem pele mista. Então, o dermatologista vai te ajudar a escolher um sabonete apropriado para sua pele. Eu gosto muito do uso da vitamina C pela manhã. E aqui a gente tem muitas opções. Tem uma vitamina C mais cara, tem uma vitamina C mais em conta. E isso a gente também conversa em consulta. E é importante o paciente também falar com a gente. Doutora, eu estou apertado, eu preciso de um orçamento mais em conta. Eu quero investir na vitamina C, mas eu quero um sabonete mais em conta. A gente vai negociando, né? Isso é legal. A vitamina C de manhã, ela ajuda na proteção solar, ajuda a clarear manchas, ajuda a fechar poros. Eu acho que é um dos ativos mais importantes, que deixa a pele mais bonita, é a vitamina C. E aí a gente entra com filtro solar. Filtro solar, hoje, a gente tem muitas marcas maravilhosas. Temos sem cor, temos com cor, tem em gel, tem em creme, tem para todo tipo, tá? E os homens que falam que não gostam de passar protetor, que fica com cheiro de praia, que fica com a cara melada, isso não existe mais, tá? A gente tem protetor para homem também que parece que não passou nada. Eu tenho uma preferência de passar por cor, porque a cor acaba protegendo, é o dobro de proteção pela barreira física da cor, mas não é todo mundo que gosta e tudo bem também, a gente usando um protetor de qualidade, tá certo. E eu sempre posto, não sei se vocês já viram a quantidade de protetor. Porque o que as pessoas fazem? Né? Pega, faz um grãozinho de ervilha e espalha no rosto todo. A quantidade são de 3 dedos. Então, a gente coloca 3 fileiras de filtro solar para poder aplicar. Isso pode ser uma com cor, uma sem cor. Pode ser as 3 com cor, que aí geralmente fica carregado. Pode ser 3, enfim, do jeito que você quiser, a combinação que você quiser. Mas a quantidade é grande. Para a gente ter a proteção adequada, é grande. E essa proteção do protetor solar, eu lembrei aqui de um assunto, ela não impede a produção de vitamina D, porque é uma coisa que muito comum de ouvir também. Eu não vou passar protetor porque eu preciso produzir vitamina D. Gente, a quantidade de sol que a gente pega, às vezes, no dorso da mão, dirigindo, 5 minutos, já é suficiente para a produção de vitamina D, que eu duvido que aqui a maioria não deve passar protetor solar na mão. O sol que a gente pega no pé já. Então a gente não precisa parar de produzir, de passar o protetor para produzir vitamina D. E se a sua vitamina D está muito baixa, o sol não vai ser capaz de produzir a vitamina D que você precisa. Você precisa de uma reposição via oral, tá? E aí à noite eu gosto de deixar um hidratante
Também temos milhares de marcas com preço bacana, com preço mais alto. E a gente vai adequando. Marcas brasileiras, marcas importadas. Um hidratante eu gosto de deixar algum ácidozinho, se a pele do paciente tolerar, não é qualquer pele que tolera, tá? Ácido retinóico, ácido glicólico. E hoje a gente tem produto para todos os bolsos, gente. Então, não tem por que não ir no dermatologista achando que você vai gastar mais de R$1.000 na farmácia, porque hoje a gente tem produto para todos os bolsos, produtos de qualidade. Isso é legal. E com relação ao protetor solar, né? Passou de manhã, tá tudo certo, tá salvo pro resto da vida, como é que fica? O ideal é que a gente reaplique a cada 3 horas. Então, se você passou de manhã, reaplicar na hora do almoço. Você não precisa tirar tudo que você tem de maquiagem, de blush, você pode passar por cima, tá? Uma forma que eu gosto muito para reaplicar o filtro solar é o pó compacto, porque às vezes você já tá meio oleoso, né, do dia. Então você pega o pozinho que tem protetor, obviamente, e aí você passa por cima, já funciona como uma reaplicação, uma camada generosa, né? Não vamos dar 2 pinceladas, já é uma forma de reaplicar o protetor solar. É o que eu mais indico para as pacientes, porque hoje em dia todo mundo tem a vida tão corrida que para lembrar de passar esse protetor, às vezes é mais fácil levar o pó na bolsa e você já reaplica. Dá uma batidinha. Principalmente quem trabalha no externo, né, pegando sol, mas também quem trabalha com computador, porque a luz que vem do protetor, das telas, luz branca, toda luz que é visível, toda a luz que a gente está vendo, tem potencial para manchar a pele. Então, a gente tem que passar o protetor mesmo que você esteja trabalhando com o computador. Entendi. Isso é uma boa dica, porque às vezes as pessoas pensam, tô só no escritório direto, não vou precisar. Tranquilo. Mas tem aquela luzona do escritório, a da tela, a do celular. Um tempo atrás, estava fazendo a minha tese de doutorado, com a cabeça focada, eu esqueci de passar, eu fiquei o dia inteiro na frente do computador, sem protetor. No final do dia, meu rosto estava todo vermelho, como se eu tivesse ido pra praia mesmo, uma queimadura. Então, tem que passar. Legal. E a questão do protetor solar no corpo na hora de se expor, doutora? Como é que fica? Reposição também? Passou, tá salvo no planeta? Qual a numeração? O que significa aquilo? Por que eu não posso passar o protetor 15 ao invés de 60, do 100? Como é que fica essa questão da numeração? O fator de proteção solar funciona da seguinte maneira. É próximo, realmente, o 30, do 50, do 90. Só que assim, para você ter uma proteção que está escrito lá no filtro de 30, você tem que aplicar uma camada generosa, que é aquela camada grossa, que ninguém passa. Então, para praia, eu tô fazendo beach tênis, eu vou para praia, vou lá para Fortaleza, que é um sol mais forte. Eu indico geralmente um fator de proteção maior, porque para poder suprir um pouco essa questão da gente que a gente não passa direito, o filtro solar. Né? Então, geralmente, para exposições intensas, eu prescrevo 50, 60, 70. Hoje em dia, a gente tem filtro 99, que aí é o sonho de consumo do dermatologista. Isso não quer dizer que você está 100% protegido. E a questão de não sair em água, a maioria dos filtros solares, eles são resistentes à água. Mas, mesmo assim, em exposições solares intensas, eu prefiro que reaplique a cada vez que você entrar na água, reaplicar o filtro solar. E esse tema é super... A gente pode até marcar um outro dia para falar, né? De proteção solar. Essa questão da proteção solar, acho que gera muita polêmica. Tanto a numeração, né? Quanto o que é um raio UVA, UVB, né? Qual é o impacto dele? Eu sei que, assim, pelo pouco que eu sei que tem um impacto. Um é o que deixa vermelho, o outro é o que causa o câncer de pele. Exatamente. Então, é bem interessante esse assunto, né? É uma outra aula, né? Mas é bem interessante. Nossa. Mas os filtros solares, todos... tem proteção contra as 2 radiações. Então, os nossos protetores que tem aqui disponíveis sempre tem que ter. Senão, eles nem são vendidos. A radiação UVA é a que faz o fotoenvelhecimento, né? Que deixa a gente... que dá as rugas. Por isso que o maior rejuvenescedor que existe ainda é o protetor solar. E o UVB é o que produz a vitamina D, é o que também dá a queimadura, né? Mas os protetores geralmente contemplam as 2 proteções. O que pega mesmo é a forma como as pessoas passam, né? Que as pessoas não passam, não reaplicam. Não faz uma camada fina e não reaplica. Doutora, tá me descrevendo. Tô até com vergonha. Doutora, e falando em cabelo? Cabelo precisa de protetor solar? Cabelo precisa de proteção quando é exposto a secador, chapinha, essas coisas? Em relação à luz, quando você vai na praia,
Se o seu couro cabeludo estiver exposto, então você tiver com a cobertura capilar menor, perder um pouquinho de cabelo, você precisa passar um protetor solar no couro, porque o couro também tem câncer de pele. Aí o protetor solar normal mesmo, da pele. Geralmente eu prefiro em spray, que eu acho mais fácil para aplicar no couro. Agora, no fio, existe filtro solar de fio também. Para que ele serve? Para diminuir a degradação da proteína pelo sol. Então, o sol, quando a gente pega sol no cabelo, acaba quebrando alguma proteína, fragilizando. Então, é mais uma questão estética mesmo do fio. E manter a cor, principalmente para quem é loura, ele mantém a cor do cabelo. E qual que era a outra pergunta? Esqueci. É tanto assunto, gente, tem muita coisa. E a exposição ao calor, né? Sim. Assim, as chapinhas, ao secador, cada dia inventa uma maquininha nova, né? É verdade. Aí é muito importante usar o protetor térmico. Então, o ideal, eu peço para o paciente não secar o cabelo. Então, acabou de sair do banho, o cabelo está encharcado, você vai lá e seca. Por quê? O nosso fio, ele tem uns espaços vazios que, quando você molha, você enche de água. Quando você passa o secador com ele encharcado, é como se estivesse evaporando aquela água. Né? E aí pode dar fratura nessa evaporação. Então, tente, se possível, né, deixar o cabelo secar um pouco ao natural, e aí você só modela sempre com protetor térmico, porque o aquecimento do secador, da chapinha, daquela escova giratória também gera muito dano na fibra, pode gerar fratura, principalmente para quem já faz química. Doutora, muito bom te receber aqui. Queria que você falasse um pouquinho onde você está atendendo hoje. Eu sei que esse assunto é um assunto que dá pra gente fazer vários podcasts, né? Vai ser super ouvido aí. Acho que questão da beleza, realmente hoje as pessoas têm esse, né, mais cuidado e consciência também, né, do uso do protetor solar, homens, mulheres. Isso também é bacana também. A gente só não pode ser refém dessas coisas, né? Lógico, com certeza. Mas, assim, a gente queria saber onde você atende, como é que a gente pode te encontrar, marcar uma consulta para analisar uma pele, um cabelo. Como é que a gente pode te encontrar? Então, atualmente eu estou atendendo na Asa Norte, ali no edifício Biosphere, que fica ao lado do setor hospitalar. E vai ser um prazer receber todos vocês. Eu atendo principalmente no período da tarde, atendo uma manhã também, para quem não conhece, para quem trabalha à tarde, né, que tem a preferência pela manhã. E no meu Instagram tem o link para agendamento do WhatsApp, também tem o telefone fixo. E quem quiser também pode me mandar mensagem por direct, a gente manda o celular, a gente faz o contato também. Também tem essa opção. Que legal. É bem acessível, doutora. Eu quero agradecer muito a sua clareza aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente falar de assuntos de uma forma clara, né? O que é o positivo, o que é o negativo do tratamento, que é uma área fantástica, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo, né? Então, é importante cuidar. E queria muito mesmo agradecer, porque é um tema. Quem quiser deixar aí nas perguntas no nosso vídeo, deixem perguntas ou temas que vocês gostariam que a doutora voltasse aqui para fazer esse podcast. É tão legal, né? E realmente agradecer mesmo o seu tempo, a sua disponibilidade. Sei que a sua vida é corrida, gente, vida de médico, né? Com família, com filho, tudo, e ainda atendendo aí. Eu sei que é muito difícil dar uma pausa na agenda, mas eu quero muito agradecer a presença e espero recebê-la mais vezes aqui, com outros temas com também. Com certeza, eu que agradeço o convite. Apesar de ser muito corrida, é bom fazer umas pausas, sair da rotina, né? Falar de um assunto que é tão legal. Eu que agradeço o convite de vocês. A gente também está muito feliz com o trabalho de vocês. A gente já somos parceiros há mais de 4 anos, né? Já cuida das nossas... Porque médico não sabe cuidar da parte contábil, né? É verdade. Então, nós estamos muito satisfeitos também. E vai ser um prazer. Sempre que quiser, a gente vem conversar, bater um papo. Com certeza. A ideia é essa, do escritório da Advance Contabilidade e também do nosso BPO hoje, né? A gente faz isso muito visando justamente essa categoria, né? Que a gente sabe que o médico, ele se dedica realmente ao core da empresa dele, que é o ser humano, é a área que ele atende, ou muitas vezes o médico é forçado a sair até da área de tratamento para ir fazer a gestão da empresa. Então, até a nossa missão aqui, né? Ajudar o empreendedor nessa jornada. Porque a gente sabe que ele não está ali só
para cuidar da empresa, ele tá fazendo um monte de coisa junto. Com certeza. E é isso, gente. Mandem aí. Não esqueçam as perguntinhas. Não esqueçam de clicar aí no curtir. Compartilhar esses vídeos. Às vezes é um tema interessante que algum amigo quer ouvir. A gente vai botar todos os dados também da doutora e do Instagram dela aqui no nosso box, né? E espero vocês no próximo episódio, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Tchau, Até tchau. a próxima, então. Tchau, Tchau. tchau.